Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, bom dia, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Vou falar aqui do mês de setembro. Eu vou falar um pouco e vou deixar mais para o Elson falar, porque a gente está mais acho num momento mais, assim, bem mais guiado pelo macro aqui, né? Eu acho que, assim, o mercado continua andando aqui, a gente continua andando também. Acho que tem os ventos favoráveis lá de fora, né? Isso não andou por mérito nosso. E eu acho que, assim, acho que a gente tem conseguido fazer boas escolhas aqui no fundo para ter uma performance um pouco melhor esse ano aqui, né? Bom, se a gente olhar o resultado do mês passado, né, de setembro, o fundo subiu 4,6%. Se a gente pegar praticamente toda a alta foi em três setores que a gente tem e muitas posições de bom tempo, né? Utilities, incorporadoras imobiliárias e locadoras. E que são setores que a gente, assim, continua com uma posição importante ainda, tá? Vou falar depois disso aí. O detrator do mês passado foi o varejo. Eu acho que a gente entrou nessa história de talvez o juro demore mais, né, para cortar. Tinha gente achando que era em dezembro, né? A gente acha que é mais para frente. Enfim, e isso somado a uma desaceleração também da economia, né? As vendas já não estão uma maravilha, então foi uma posição que a gente já até vinha reduzindo mais até nos últimos dias aqui. Então, assim, foi o detrator aí do nosso portfólio, né? Claro que tem staples, né, varejo mais sensível a crédito, tudo isso, então a gente tem privilegiado esse em detrimento de outros. Ou que tem, às vezes, varejista que tem uma situação micro muito boa, muito diferente das outras. Aí também até faz sentido ter. Então vamos lá para falar um pouco do, das posições. Vou falar um pouco das variações, tá, de posições, aí eu falo o tamanho de cada uma delas no fundo também. O setor que variou mais, dois setores variaram positivamente por volta de 3 pontos, 3 pontos e pouco, que foram os setores de incorporação imobiliária e de bancos e seguros. A incorporadora, a gente terminou com praticamente 20% do PL, e bancos, alguma coisa como 14, mas subindo já, estamos chegando quase em 20 de novo. Vai ter dois setores aí relevantes. E temos também o utilities, que não teve muita variação, mas continua com 20, 21% do PL. E tem uma coisa, eu vou mais à frente um pouco comentar também de utilities. E o setor que a gente zerou foi de saúde. A gente tinha uma posição, acabou, ela andou um pouco, e a gente acabou saindo também, zeramos, né, a gente tinha 5% do PL, resolvemos também sair. E mantivemos concessionárias de rodovias, que tem vindo bem, né, o ano todo. Que mais? Acho que, deixa eu ver o que mais que eu pulei aqui. É, Corporadores, eu falei. Acho que é isso aí. A carteira está bem, um pouco mais concentrada, né? Poucos setores e poucos papéis. Tem uma coisa que eu acho que é importante aqui comentar, principalmente do setor elétrico. A gente tem uma concentração de posição em Eletrobras, né? Desses 20, quase metade. Tem uma posição em Copel também. A gente tem olhado muito para preço de energia, né? E a gente viu, até tinha um tempo atrás, que o pessoal se preocupava muito com a descontratação da Eletrobras e da Copel. Mas dado que a gente tem muita energia intermitente no sistema no Brasil, então você tem ali energia solar e eólica, que são energias que você não pode contar, né? Solar naturalmente não tem à noite, e eólica depende, se parar de ventar não tem energia eólica também. E aí o que sobra são as térmicas a gás, tem pouquíssimo, né, de energia nuclear, outras térmicas, né, carvão, a óleo, e as usinas hidrelétricas,
com reservatório, né? Até aquela usina de, acho que é Belo Monte, da Dilma, né? Tinha que ser da época da Dilma, que não tem reservatório, né? Então é fio d'água, então assim, se não chover também não resolve o problema. As outras não, as outras, né, tem estocagem, né, de água, então esse cara pode ligar e desligar na hora que for mais conveniente. E assim, os picos de preço têm sido, né, são fim da tarde, que é quando sai a energia solar e aí você fica todo o delta de energia fica por conta da energia hidráulica. Então é interessante isso aí, a gente acha que tem mais para vir para preço. Essas empresas, pegar aí 2029, 30, elas já estão com 50, 60% da energia descontratada. Aí você vai no crescente, né? Começa em 25, acho que 25, 30 ano que vem, e vai andando aí até chegar nesse ponto maior. Então, assim, parece que a gente vai ter resultados melhores daqui para frente. Difícil saber qual que é o preço da energia, não sei. É difícil saber, mas parece que é para cima, né? A gente continua crescendo. E se não tem um acréscimo de energia garantida, que você consegue, de fato, prover energia a hora que a demanda precisa, você vai ajustar tudo no preço. Então, o importante, aí, a gente tem leilão de energia térmica ano que vem, então é importante. A gente tem uma posição também em Eneva, a gente está assim, animado com isso também. Em relação a net, long e gross, o nosso gross está por volta de 120, o net 98. A gente tinha, né, a gente comentou aqui mês passado, tinha uma put que acabou virando pó. A gente ficou feliz com isso, né, porque é um negócio que a gente nunca gosta de usar. E hoje a gente não tem hedge para carteira, tá? Olhando um pouco à frente, o Elson vai detalhar mais o cenário, né? Uma coisa que a gente tem discutido muito aqui, a gente não está com carteira Tarcísio, carteira Lula, a gente está com carteira de juro caindo lá fora e juro caindo aqui no Brasil no começo do ano. Depois a gente vai pensar nisso aí quando, né, e se tiver um candidato do Bolsonaro, né? Quem vai ser esse candidato? Então, acho que é muito cedo para treinar isso aí. Acho que certamente, se a gente for tentar treinar, nós vamos perder dinheiro. Então, a gente prefere ficar onde a gente está mais confortável. Acho que só acrescentar uma coisa também aqui que é importante. A gente fez uma redução importante aqui no varejo nos últimos, acho que um mês e meio. Vai fazer uma redução acentuada agora essa semana. Foi de 17, no fim de setembro, para 13, né, hoje. Então, isso aí tudo está indo para bancos, tá? Então, a gente tem uma posição importante em bancos também. Nubank, Bradesco, Itaú. E acho até já vou, não sei se vai ter pergunta, mas em relação ao Nubank, essa história dos Estados Unidos, que fez o papel cair 4, 5% ontem, não faz o menor sentido a ação cair esse tanto, né, com o anúncio da intenção de operar nos Estados Unidos. Até ter a licença vai demorar bastante, até começar a operar vai demorar mais ainda. Então, assim, até lá o banco já cresceu mais, já está um negócio muito mais robusto, está maior aqui, maior no México, em toda a América Latina. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? A gente continua bem confortável com a posição, a gente acha que ele vai continuar crescendo, né? Alguns produtos aí que tinham sido parados estão voltando, né? O Pix parcelado, por exemplo. Então, essa queda de ontem, acho que é uma oportunidade de compra, tá? E a posição de bancos também né, vai sendo uma posição relevante na carteira, chegando em quase acho que 18% do PL. É isso da minha parte, e eu volto aqui para as perguntas que tiver. Beleza. Bom, vamos lá. Vou tentar falar rápido aqui, tem bastante assunto, é verdade. Mas é bem isso que o Marcelo disse. A gente está com uma carteira hoje pensando muito mais. Eu acho que você tem duas histórias boas que te justificam estar carregado. Já não é de hoje, né, que a gente está encarando o mercado e a carteira pensando do lado macro desse jeito. Você precisa ter convicção em que o ciclo lá fora e o ciclo aqui sejam bons, tá? Eleição é uma opcionalidade, mas eu vou falar um pouco sobre esses três temas aqui: o ciclo lá fora, aqui e, claro, um pouco de eleição também, a maneira como a gente está construindo isso nas carteiras.
Lá fora, eu acho que a grande pergunta que o mercado começou a se fazer no meio do mês passado para cá é o que está certo, afinal. A gente tem dados muito mais negativos de mercado de trabalho, payroll, assim, no low do ciclo, namorando níveis assim pré-recessivos perigosos. A gente vê contratações muito baixas lá, ainda que você não tenha layoffs acentuados, as empresas estão contratando muito pouco. Parece que tem uma história de crescimento de desemprego gradual, meio encomendada, mas por outro lado você tem um consumidor que ainda mostra sinais de força. Você teve a revisão do PIB do segundo tri, tudo meio para cima. Se pegar o consumo no segundo tri, cresceu 2,5, é bem razoável. Se você imaginar que estão tendo choque de expectativas, tarifas, esse tipo de coisa. Se você pegar as variações mensais do consumo, aí você tem algumas um pouco mais recentes. Então, crescendo perto de 0,4, que é mais ou menos no mês, que é mais ou menos o que você crescia lá no meio do ano passado. Então, no fundo, uma questão boa é, assim, o que está certo para a gente ler a atividade US? O comportamento do consumidor, a demanda agregada um pouco mais forte, ou é o mercado de trabalho? Como é que essas coisas estão interagindo? Tá? Isso é super importante, porque isso vai me dar uma ideia de o que vai acontecer com a curva de juros, o que vai acontecer com o DXY, portanto, o que vai acontecer com o mercado brasileiro também. Eu acho que, sim, é natural que você tenha algum descasamento agora no curto prazo. Por quê? Porque é meio da natureza do choque. Você deu um choque de tarifas, tarifas impactam primeiro as empresas vão tomando suas decisões, e isso daí uma parte vai sendo repassada para o consumidor. No consumidor, isso não chegou na plenitude ainda. O consumidor vai sofrer mais isso ao longo do tempo, conforme as empresas vão reajustando preços para refletir as tarifas mais altas, tá? Esse processo a gente vai ver ao longo dos próximos meses. Já começou, mas a gente vai ver só ao longo dos próximos meses. No âmbito das empresas, elas já perceberam isso. Quer dizer, quando você olha lá para o recolhimento financeiro, né, das tarifas, você vê os dados da Receita Americana, estão analisando alguma coisa perto de 500 bilhões de dólares. É um bocado. Seria um choque de quase 2% do consumo para baixo, tá? Se fosse completamente repassado para o consumidor. Então, a gente está vendo choque, as tarifas estão vindo mais altas. Só que as empresas, num primeiro momento, elas têm que tomar uma decisão. Elas sabem que isso está acontecendo e elas vão tomar decisão sobre estoque, produção e investimento em contratação com essa informação. O que elas começaram a fazer? Primeiro, muito estoque. A gente viu isso no primeiro tri, no segundo tri menos, mas as empresas anteciparam demanda. O próprio consumidor está antecipando um pouco de demanda. Se olhar a demanda por bens lá no consumo, está razoavelmente aquecida, é natural, porque as tarifas só começaram a valer mesmo. Trump contou que ia fazer em abril, mas esse negócio só começou a valer a partir de agosto. O segundo ponto, a redução de investimento. Isso está vindo. Quando você olha para os dados do PIB, olha o breakdown de CAPEX lá, basicamente o que segura CAPEX em níveis positivos ainda é tudo relacionado à tech. Se você tirar isso tudo, olha para residencial, olha para estruturas, olha para maquinário, tudo isso está vindo para baixo. Então, tech e muito relacionado a AI, o investimento é negativo. Ou está variando, né, para negativo. E tech e AI são setores muito pouco intensivos em trabalho, né? Na verdade, tem até uma discussão aqui se quando você olha para as contratações, para aqueles caras que estão saindo do college, elas estão também historicamente baixas. Tem até uma discussão aqui se AI não está impactando negativamente no mercado de trabalho já. Difícil dizer, ainda muito preliminar, mas o investimento em tech não vai gerar emprego no curto prazo, tá? Então, o investimento está vindo mais ou menos como se espera com um choque de tarifas. O terceiro ponto, que é a empresa sabe que vai fazer o repasse, ela vai espalhar isso um pouco ao longo do tempo, é natural.
mas ela sabe que vai ter menos demanda, porque tem um impacto sobre o preço mais relevante. Ou é isso, ou vai ter redução de margem. De qualquer forma, tem uma contração de demanda aqui adiante, que eu acho que já está refletida nas contratações de mão de obra. No fundo, o payroll vir para baixo antes do que o consumidor diminua, ou o efeito sobre o payroll ser maior no primeiro momento do que no consumo, acho que é meio esperado. As empresas estão se antecipando, tá? Quando você olha para isso, pensa um pouco adiante. Então, o mercado de trabalho já está um bocado desacelerado, o consumo está segurando um pouco mais. A gente sabe que o repasse de preços está vindo, então de 1, 2 meses para cá, a inflação de bens está mais alta, o core de bens já está rodando perto de 4%, quando esse negócio rodava perto de zero. A gente vai ver perda de renda real. Perda de renda real num ambiente em que o mercado de trabalho já está desacelerado, significa que a massa de rendimentos do trabalho vai diminuir. Tá? É isso que a gente vai ver nos próximos meses. Isso impacta consumo. E aí, consumo na pedação da economia americana, você vai dar uma pernada adicional, provavelmente, na demanda de trabalho para baixo. Então, esse ciclo de mercado de trabalho, consumo e mercado de trabalho, de novo, vindo para baixo, a gente está pegando as primeiras fases disso. Acho que é natural que o mercado de trabalho apareça primeiro no mercado de trabalho, pela natureza do choque, e a gente vai ver um PIB mais baixo ao longo desse segundo semestre, tá? Talvez entrando para 2026. Por que isso é importante? Quando eu olho para a curva de juros, eu acho que está justo do ponto de vista de cortes, mas são 2 cortes para esse ano e alguma coisinha, alguma probabilidade para serem 3. E ele para em 3%, de um jeito muito gradual, espalhando os cortes ao longo de 26, tá? É muito pouco corte para o balanço de riscos. Não acho que a economia americana vai entrar em recessão, porque pô, o consumidor americano tem um balanço excelente, muito diferente de outros ciclos. AI aqui tem um impacto, porque a AI vai deixando o mercado de ações, valorizando o mercado de ações e deixando o consumidor americano mais rico. Isso permite com que ele suavize o consumo, né? Então ele diminui a poupança e mesmo com o mercado de trabalho um pouco pior, ele retém uma parcela maior para consumir porque ele está mais rico. Então é isso. Mas, então, você não vai fazer uma desaceleração gigantesca, uma recessão, isso parece pouco provável, mas você vai fazer uma desaceleração, você vai abrir ato, aí as probabilidades de recessão vão ficando um pouco maiores, hoje o mercado bota zero disso, o mercado está fazendo um mega soft landing. Então, aí você tem que você tem que ter um pouco mais de prêmio, um pouco menos de prêmio nessa parte curta da curva, tá? Então, acho que a gente ainda vai ver isso. Isso é muito favorável para mercados emergentes. Então, eu gosto da dinâmica aqui, por aqui, acho que a gente tem que estar comprado. Então, tem uma história grande de Estados Unidos, mas esse acho que é o grande driver do mercado nos próximos meses. É aqui que a gente tem que estar olhando. É isso que tem feito o mercado andar de abril para cá. É isso que fez o mercado dar uma parada, vai de meados de setembro para cá também. A gente vai ver, se a gente tiver certo, mais pernadas desse mesmo ciclo, pensando nos próximos meses, tá? Então, ponto 1, gosto da história global. 2, Brasil não é muito diferente da história que a gente já tem contado aqui alguns calls. A partir de abril, maio, a economia brasileira começou a desacelerar. Começou um pouco antes no mercado de crédito, o mercado de crédito começou a, a, a perder um pouco de ritmo, tá? Tem nada de desesperador no mercado de crédito, mas se você olhar o crédito bancário para pessoas jurídicas, as concessões já estão crescendo, já estão diminuindo no year on year, a gente sabe que as carteiras vão diminuir, a gente sabe que o crédito no mercado de capitais ainda está positivo, mas claramente o ponto maior de crescimento já ficou para trás, então o mercado de capitais também ajuda na contração de crédito para as empresas. E do lado das famílias, a taxa de juros pesa, né? Então, tem um excesso de alavancagem aqui. As famílias estão comprometendo muita renda para pagar a dívida. Isso está perto dos highs históricos. As famílias vão tentar fazer uma desalavancagem. Bom que o mercado de trabalho está super bom por enquanto. A gente vai ver uma desalavancagem que vai passar pelo consumo, e a gente está começando a ver os primeiros sinais disso. Então, desde maio, você pega vendas no varejo do Brasil vindo mais para baixo,
A gente tem visto serviços relacionados à família, a consumo, também vindo mais para baixo, desde maio, por aí. Você pega os indicadores antecedentes, esses oscilam, tem um mês melhor, um mês pior, mas estão na média de 3 meses também, todos apontando para baixo até agosto, setembro. Se você pegar o dado do o Banco Central agora publica um indicador de atividade, que é mesmo uma antecipação do PIB, né, um estimador que eles fazem lá. Você já está também há 3 meses, mesmo tirando a agricultura, né, fazendo non-farm, você já está há uns 3 meses com esse dado negativo, a economia está fazendo uma inflexão, muito claramente. Do lado de investimento também isso está claro, aqui o melhor dado que você tem ainda é do PIB e é do segundo tri, mas ele já veio negativo depois de uma sequência de mais de 2 anos aí de variações positivas. Eu acho que a economia está vindo para baixo. Qual que é o ponto ainda muito forte nessa economia? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda está claramente no pleno emprego, os dados estão empurrando, e é isso que segura a inflação de serviços rodando a mais de 6% no year on year, e é isso que faz com que a inflação caia devagar no Brasil. O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que nesses próximos meses a gente vai ver o mercado de trabalho desacelerando também. A gente viu um comecinho desse filme, agora no último dado, aí na última FNAD, com o desemprego ticando para cima no sazonalizado, tá? Então, você está começando a completar, fazendo uma convergência de dados, apontando desaceleração. As grandes acelerações no Brasil são desse jeito mesmo. A gente vai ver daqui para frente uma desaceleração maior no mercado de trabalho, nas posições que a gente tem, por isso que a gente foi diminuindo muito isso. Você ainda teve um segundo tri muito bom por causa do inverno, julho ainda muito bom por causa do inverno, no vestuário. Vestuário é importante, né, quando a gente pensa no varejo para a bolsa. Mas o terceiro tri vai ser mais difícil, principalmente a partir de agosto. E a gente vai ver isso acontecer ao longo do ano inteiro, em todos esses papéis que estão mais relacionados a uma renda mais média, uma dependência maior de crédito, tá? Essa desaceleração vai vir. Qual que é o lado bom disso? É que você vai amadurecendo um case de queda de juros. Não vai ser em dezembro, acho difícil, o BC está com um discurso ainda muito conservador, essa comunicação tem que andar ainda um bocado para chegar lá. Acho que ele vai querer ter conforto no início de desaceleração do mercado de trabalho. Parece uma história boa para janeiro. Acho que o mercado está meio que lá, mas minha divergência com o mercado é menos isso e mais o pace. Eu acho que, pô, com 15% de taxa de juros, com uma economia que está desenhando uma desaceleração consistente. Vamos imaginar que a gente está lá em dezembro e janeiro, a gente vai certo. A desaceleração vai ficando cada vez mais consistente ao longo dos próximos meses. Expectativas vão ancorando um pouco melhor, a gente vai vendo um pouco mais de folga na inflação de serviços. Não é um case para você ir num pace de 25 como o mercado coloca. O mercado tem lá 25, 30. Esse é um pace de 50, tá? Claro que a longevidade desse ciclo vai depender da eleição, mas eu acho que o BC tem um espaço bom aí para reduzir juros e o pace pode muito bem ser o de 50, sim. Então, a gente gosta muito da história de redução de juros, tá? Eleições, para terminar rapidamente, é isso que o Marcelo disse. Assim, cabeça do Bolsonaro é um labirinto, né? Então, tá tudo desenhado para ele, assim, flechas apontando, tem um mapa do churrasco, tá tudo lá para ele decidir. Centrão enchendo o saco dia sim, dia também para escolher o Tarcísio. Mas é difícil. Vamos combinar que não é dos caras mais racionais que você consiga antecipar uma escolha. Mas o que acontece, acho que na eleição, e aí esses últimos meses estão mostrando isso, é que o capital político desse grupo está diminuindo. Eles erraram muito. Essa coisa do Eduardo nos Estados Unidos, sanções, Trump, etc., pesou muito para eles. Você pegar a última Quest, Bolsonaro, a família Bolsonaro, de maio para cá, ganhou 10 pontos de rejeição. Esses caras são rejeitados por mais de 60% da população. Tá? Se você pegar o Eduardo, é perto de 70% de rejeição. O Lula, que empatava com eles em rejeição lá por volta de maio, tem 10 pontos a menos.
Então, esses caras estão perdendo capital político. E a consequência disso, que é o grande receio dessa eleição, é ter alguém da família Bolsonaro e uma direita pulverizada do lado, aí você tem um segundo turno com dois caras muito ajeitados, né? Lula, alguém da família, a eleição fica completamente aberta. Esse cenário está ficando menos provável, tá? Por quê? O Bolsonaro tem muito mais opções competitivas. Claro, ele é muito competitivo, ele tem muito voto, ele tem um pedaço do eleitorado, a gente sabe disso tudo. Mas assim, a coisa está começando a se restringir mais ao bolsonarismo mais fiel. Como é que a gente observa isso? Olha as pesquisas de primeiro turno. Se você pegar a Quest também, a última, o Eduardo tem 18 pontos, não, desculpa, o Eduardo tem 14 pontos no primeiro turno. Você bota todo mundo da direita lá, inclusive o Ciro Gomes, que agora é mais centro-direita do que centro-esquerda. E o Ratinho Júnior tem 10. Eles estão empatados, tecnicamente. Então, você tem uma opção fora do âmbito Tarcísio e tudo mais, mesmo numa eleição mais difícil, que a família, vai alguém da família com a centro-direita dividida, essa é uma eleição que o bolsonarismo tá perdendo espaço. Tá? Claro que fica muito mais difícil a eleição, mas assim, o downside dessa história fica mais limitado. Então, quando eu olho para isso, eu acho que a eleição serve não é tanto para falar, putz, o Bolsonaro vai definir aqui já, mas ela serve para limitar downsides do mercado. Tá? Tem uma história aqui que mesmo em que a direita não consiga um acordo claro com o candidato mais de centro, teria mais condições no segundo turno, o candidato da centro-direita pode ir para o segundo turno pela perda de capital político do bolsonarismo. Isso reduz muito o downside da eleição, tá? Claro que o Lula ainda é muito forte, a gente sabe disso tudo, nós vamos ver o mercado volátil pra caramba conforme a eleição vai se aproximando, mas essa história aqui limita um pouco de downside num ambiente que é super bom, tá? Não dá para ter uma carteira, como o Marcelo disse, Tarcísio, na carteira Tarcísio é uma carteira que você tem que perceber isso no curto prazo já, então é uma carteira de muito beta, muito papel de vol, muita segunda linha, não dá para concentrar nisso tudo se você não tem uma boa definição do time, mas dá para ter uma carteira grande, a gente está 100% comprado, nos cases muito domésticos, a gente tem muito pouca commodities, em cases que estão muito distorcidos para se você imaginar que a taxa de juros vai cair em breve, e que, claro, não vai andar tanto quanto uma carteira que tem um monte de small cap só, mas é que tem essa opcionalidade de, eventualmente, vai que baixa uma luz na cabeça do homem lá, Bolsonaro acaba optando por Tarcísio, mas mesmo que não seja ele por enquanto, essa é uma carteira que vai bem pelo tailwind global e doméstico, e porque você tem um downside mais limitado, tá? É nisso que a gente tem apostado. Vamos para a pergunta? Você que tem, Léo? Tem. Vamos lá. Elson, você vê algum risco nos DRS das empresas de tecnologia americana ou você continua vendo a mindset puxando o resto do mercado acionário para cima? Acho que essa é mais para o Marcelo, né? Eu posso falar um pouco depois, mas assim, não sei se... Eu acho que sim, eu acho que vai continuar puxando, né? Eu acho que o importante é ver o usuário, né? A gente está tendo usuário de AI, acho que está, acho que as empresas estão adotando, então conforme você tem essa adoção, eu acho que eu não vejo problema nenhum, acho que eles vão continuar crescendo acima do mercado, né? Ganhando dinheiro, então eu sinceramente não vejo problema nisso, né? Acho que você tem muita gente que não pegou a alta, né? E tá todo momento, cada hora tem pô, isso aqui tá caro. E assim, quando você compara com muita gente falando que é parecido com bolha da Nasdaq lá do começo dos anos 2000, que não tem nada a ver, evidentemente, com aquilo lá, né? As empresas têm lucro, você olha o PI das empresas, elas de fato assim, ganham dinheiro, geram caixa, então é uma situação muito diferente. E são empresas que assim, você consegue enxergar o que elas estão fazendo, né? Então eu não vejo risco, não, problema, quer dizer, eu não vejo risco, risco sempre existe, né? Eu não vejo problema com a DRE delas. Eu olhando para os dados, assim, mais macro, cara, o que está vindo de CAPEX para isso é impressionante.
E não tem nada a ver com ciclo. E a gente tem alguns sinais ainda muito preliminares de impactos em produtividade. Acho que isso é mais uma opcionalidade do que um trade, mas tem alguns sinais em alguns setores. E olhando para a decisão das empresas em fazer um deploy de um CAPEX tão grande, putz, acho que tem um ganho lá que tá, é muito além do que questões cíclicas, tem um troço estrutural muito forte. E acho que tem esse último ponto que o Marcelo disse, esse é um case das empresas grandes, né? É um troço que você precisa de escala para conduzir o CAPEX. É muito intensivo em CAPEX, você precisa de escala para fazer isso. Precisa de balanço. E quem vão ser os protagonistas dessa história são as empresas que já estão consolidadas e todas geradoras de caixa, né? Incrível, fazendo CAPEX desse tamanho, mas todas geradoras de caixa. Parece uma história muito boa, né? Tem risco, você pode aparecer um competidor que arrumou uma tecnologia em que você tinha um CAPEX muito menor, você fez um CAPEX diferente do que você precisava, tem um monte de coisas aqui que podem acontecer. Mas parece uma história boa mesmo, concordo com o Marcelo. Beleza. Foi só essa hoje. Se ficou mais alguma dúvida, o pessoal pode mandar para a gente que a gente responde depois. Tá Obrigado, bom? pessoal. Obrigado, bom dia. Boa, obrigado, pessoal.